Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos por um minuto. Aquieta a tua alma agora. O Senhor, Ele quer falar. E Ele vai falar. E a palavra de Deus nos garante, o catecismo, que ela passa e onde ela passa, ela só não causa o efeito se o ouvinte não der a abertura. Por isso agora, num ato interior, dê abertura ao Senhor. Fala: eu permito que o Senhor entre. Vem, Jesus. Fala no meu coração. Eu quero escutar a tua voz. Eu clamo a presença da Virgem Maria, Senhora de Fátima. Tudo pertence à Senhora, Virgem Santíssima. E este tempo, esta pregação também pertence à Senhora, e eu dou e consagro à Senhora. Que aquilo que o Senhor planejou aconteça. Que a Senhora nos lidere, que a Senhora esteja aqui. E as graças que estão em tuas mãos para serem derramadas, que elas sejam dispensadas entre nós, Virgem Maria. Que ninguém que está aqui saia desse momento sem beber da graça de Deus. Faça comigo esta oração, que é uma oração bíblica. E o primeiro a fazer esta oração foi o próprio Deus, através da boca do arcanjo e de Isabel, repleta do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar aqui de um personagem bíblico que eu amo, que eu me identifico, que eu gosto e que é um exemplo para mim. É um patrono da nossa comunidade. Nós vamos falar sobre São Pedro. E Pedro é um homem singular na toda a Sagrada Escritura. Para você ter ideia, em toda a Sagrada, em todo o Novo Testamento, Pedro é citado 152 vezes. Se você juntar todos os 11 apóstolos, eles foram citados 130 vezes. Eles juntos foram citados 130 vezes. Pedro foi citado sozinho 152 vezes. Porque Pedro, ele é esse escolhido, é esse líder escolhido por Deus. Ele está sempre à frente. Quando o Senhor quando a palavra vai falar da lista dos apóstolos, dizia sempre, estavam lá Pedro, João, Tiago, fulano, ciclano. Pedro está sempre à frente porque ele é este homem selecionado por Deus para liderar a igreja. É sobre esse homem que nós vamos falar. Um homem que às vezes parece um pouco duvidoso, um homem que às vezes parece um pouco temeroso, que parece que não ama o nosso Senhor de verdade, mas em outros momentos parece um homem tão decidido, parece um homem, o apóstolo de Pentecostes, e nós não entendemos quem realmente é Pedro, mas porque nós ainda temos uma visão de Simão e não de Pedro. E o Senhor transformou a vida de Simão em Pedro, de pedregulho em rocha firme. E é o que o Senhor quer fazer conosco hoje. O Senhor tirou Pedro do anonimato. O Senhor tirou Pedro da vida que ele tinha e tornou ele num dos maiores missionários, num caçador de almas. Transformou ele num apóstolo que pregava e as pessoas ouviam a palavra de Pedro, e as pessoas ouviam a pregação de Pedro. E a palavra diz, na tradução original, que as pessoas sentiam fisgadas no coração quando Pedro pregava. Tão potente era a pregação de Pedro. Mas o que aconteceu para esse homem se tornar esse missionário, para esse homem ser escolhido a ser o líder da igreja? É o que nós vamos aprofundar, porque o Senhor quer levantar novos líderes.
O Senhor quer levantar você como um verdadeiro missionário. O Senhor quer que você se posicione na tua paróquia, no teu grupo de oração, no teu grupo de jovens. Precisamos nos posicionar e o Senhor tem um chamado para você. Abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. Vamos ler o chamado de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Vou ler na tradução da Ave Maria. Essa palavra também aparece em João, em Marcos, mas Lucas traz detalhes diferentes. Por isso que nós vamos ler em Lucas. Já vou lendo. Estou lendo na tradução da Ave Maria, versículo 1, capítulo 5. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Aplauda a palavra do Senhor. Esse livro aberto é a boca de Deus. Tudo que o Senhor tinha para nos revelar está revelado aqui. Dá um beijo na sua Bíblia, como se estivesse dando um beijo no rosto de Cristo. Se você não trouxe a Bíblia, dá um beijo na Bíblia do irmão que está do lado aí. Isso. Meus irmãos, vamos lá. No contexto aqui, em Lucas, o Senhor ele estava expandindo a obra missionária. O Senhor estava alargando a obra missionária. O Senhor estava recrutando ali os apóstolos. O Senhor estava ali já planejando, estava no início de toda a evangelização. Nesse momento é o momento onde o Senhor estava chamando os primeiros apóstolos, porque o Senhor é estrategista. Deus é estrategista, gente. E Ele chama Pedro ali, nesse momento, para expandir esta obra. E é o que o Senhor quer fazer hoje. Ele quer expandir a obra missionária. Ele quer expandir a propagação do Evangelho. E o Senhor já estava olhando, o Senhor já conhecia André. O Senhor estava esperando o momento para fazer o chamado. E é como o Senhor também aqui nesse retiro, o Senhor está preparando, o Senhor está olhando, o Senhor está dando amostras para alargar a obra missionária. Porque o Senhor quer te chamar. E o Senhor estava ali, e eu imagino dessa maneira essa cena. Quando eu
parei para meditar e eu imaginei assim, o Senhor pregando ali o Evangelho, nosso Senhor Jesus pregando, ali o lago Genezaré atrás, e o Senhor pregando e a multidão ia enchendo. Imagina isso, o Senhor pregando e a multidão enchendo. Porque se tem um negócio desde sempre, que é uma característica de cristão, é a curiosidade, né? O povo é curioso. Se eu começar a olhar para o alto aqui assim, daqui a pouco parece uns 10 aqui, tá olhando, quem está olhando? E para olhar. Não é verdade? Acontece um acidente, ninguém quer nem saber se o cara está lá com o fígado para fora, todo mundo está lá, em cima olhando. É a curiosidade. E aí o povo foi chegando ali para ouvir a palavra de Deus, por curiosidade, e nisso o Senhor foi se comprimindo, e eu imagino dessa maneira que o Senhor já estava se aproximando ali do lago. Então o Senhor vê as duas barcas, chama os pescadores, pede para subir na barca, e quando o Senhor sobe na barca, afasta um pouquinho, e ele da barca prega a palavra de Deus, prega o Evangelho, porque da barca não tinha mais como comprimir, e ele ali anunciava o Evangelho. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o símbolo que significa isso, a barca de Pedro. O Senhor poderia ter escolhido a outra barca, mas o Senhor adentrou na barca de Pedro. Ele escolheu a barca de Pedro. E a barca de Pedro, desde toda a tradição, ela tem um simbolismo, significado da igreja. Significa a igreja, significa a Santa Igreja. A barca de Pedro significa igreja. Um dia Dom Bosco, um grande santo místico, ele teve um sonho onde ele viu uma grande barca que estava num mar muito agitado e ondas de todos os lados vindo, tentando derrubar esta barca. E esta barca era guiada por um homem com as vestes do Santo Padre Papa. E Dom Bosco diz que ele fazia ali as manobras para que a barca não tombasse, e quando vinha uma onda muito forte que ia derrubar a barca, Dom Bosco diz que aparecia uma coluna de um lado, que sustentava e não deixava que a barca caía. Quando jogava para o outro lado, aparecia uma coluna do outro lado. Numa coluna, ele viu a Eucaristia, Jesus Eucarístico. Na outra coluna, um pouco menor, ele viu a Virgem Maria. Porque esta é a barca de Pedro, a barca que tem a totalidade, a Santa Igreja. Meus irmãos, eu não digo que as outras religiões não são boas, não tem coisas, não tem acertos. Sim, tem fragmentos de fé, tem fragmentos da verdade, mas a verdade você encontra na barca de Pedro. Em nenhum outro lugar você vai encontrar a Santa Eucaristia, em nenhum outro lugar você vai ter o acesso livre à Santa Mãe de Deus, a intercessão de Nossa Senhora. Meu irmão, você que está fora da barca de Pedro, você que está no espiritismo, você que está no ocultismo, afasta-se e volte para a barca de Pedro. Volte para a barca de Pedro. Firme dentro da barca de Pedro. Saia daquilo que ainda você vai bebendo de outras fontes e decida-se. Porque este é um grande problema que nós temos hoje. Católicos que não têm amor à Santa Eucaristia, católicos que não têm amor ao comungar e ter Cristo vivo ali no peito, católicos que se sentem vergonha de ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, com medo de serem chamados de idólatra, porque não estuda a palavra de Deus e não tem conhecimento. Firma na barca de Pedro. Fala para o irmão do lado aí, aperta o cinto e fica dentro da barca. Fala para o irmão aí, aperta o cinto e fica dentro da barca. Para de ficar lendo horóscopo. Para de ficar procurando esse tanto de coisa aí, meu irmão. Firma na barca de Pedro. Aqui você está seguro. E quando o Senhor está na barca, veja que o Senhor, ele ensinava de dentro da barca de Pedro. Para de querer beber de outras fontes. E veja também que o Senhor aqui, nesta barca, que Pedro permite que o Senhor entre na barca. Pedro era um pescador, meu irmão. A barca e as redes eram um instrumento de trabalho de Pedro. E o Senhor, quando ele pede para entrar na barca de Pedro, ele está dizendo: Pedro, deixa eu entrar na sua vida. Ele está dizendo: Pedro, deixa, eu quero me assentar como num trono nesta barca, me assentar para ser o rei da tua história, da tua vida. Pedro, deixa eu entrar na tua barca. Pedro,
Me dá livre acesso, aquilo que você tem de mais precioso, Pedro. Essa barca que é seu instrumento de trabalho, é tudo que você tem, porque tinha um valor muito grande na época, era a profissão de Pedro, era o sustento de Pedro. Deixa eu entrar, Pedro, me dá sua profissão, Pedro, me dá sua vida, me dá sua história, deixa eu entrar na tua barca, Pedro. E o Senhor adentra na barca de Pedro. Pedro dá o que ele tinha de melhor para o Senhor. Pedro, ele dá aquilo que ele tinha. Pedro dá aquilo que era pertence dele para o Senhor. Ele não ficou segurando. E é por isso que o Senhor transformou a vida de Pedro. Você já deixou o Senhor adentrar na tua barca? O Senhor já entrou, o Senhor já está assentado na tua barca, na barca da tua vida, na tua história. Você já deixou o Senhor? Você já deu aquilo que você tem de melhor para o Senhor? Porque infelizmente, meu irmão, é o que nós vemos, é muito comum. Pessoas que estão há muito tempo até na caminhada, pessoas que já conhecem a Deus. Meus irmãos, quantos retiros você vai fazer na tua vida para deixar Deus entrar na tua história de verdade? Tem gente que já fez tudo, qualquer retiro no mundo que existe, e vive fazendo retiro, mas não deixa o Senhor ser Deus da sua vida de verdade, porque o pecadinho de estimação, porque os vícios, não busca verdadeiramente. Deixa o Senhor entrar na tua barca. E é o que nós vemos hoje, muita gente que vive no raso, muita gente que vive ali às beiras, e não busca mergulhar, não busca aprofundar na palavra de Deus. Olha só, nós temos, hoje, você vai pregar num retiro de jovens principalmente. A gente chega no retiro para pregar, primeiro que a gente já chega lá, pelo menos 50% do retiro a gente já viu, porque a gente que faz retiro todo dia, todo final de semana faz retiro. E aí a pessoa faz o retiro, aí está no fogo, na unção, irmão trovão, Moisés Rocha, colo de Deus, sarça que só queima e balança, é uma coisa maravilhosa. Sai do retiro, o grupo de WhatsApp, 3.000 mensagens toda hora, aquela coisa, é grupo, é no Instagram, é foto, aí vai lá, coloca, tá Jesus Eucarístico lá, tira uma foto para mim aí ajoelha lá, posta lá, Senhor, o Senhor é tudo da minha vida, e aquela coisa, e aquela conversão de início, que é bonito de ver, e todos nós temos, mas vai passando o tempo, já não vê mais essas pessoas. Mas vai passando o tempo, aquele que dizia, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, Senhor, toma, entra na minha história, eu te amo, eu te dou tudo que eu tenho, Senhor, mas vai passando as semanas, já não estão mais lá. É ou não é verdade? Todo encontro tem 80, 100 meninos. Você volta lá depois de um mês, não vai nem 10, 30, 20 está no grupo de jovens, no grupo de oração. Por quê, meus irmãos? Porque são pessoas sustentadas por fogo de encontro. O fogo não é da pessoa, o fogo do Espírito Santo não está no coração dessa pessoa, mas a pessoa vive de fogo da cola de Deus, vive de fogo de Moisés Rocha, vive de fogo de pregador, vive de fogo de irmão trovão, vive de fogo dos outros, mas a pessoa não deixa gerar em si, pela moção do Espírito Santo, um fogo que aviva o seu coração diariamente, e vai vivendo de encontro em encontro, de fogo em fogo, e vai um abastecimento, vão lá no Totus Tus, vão lá no cenáculo, e vai vivendo assim, mas a pessoa não tem capacidade de mergulhar as águas profundas, a pessoa não tem capacidade de realmente buscar a santidade com a sua vida, de ter intensidade nas coisas. E esta é a realidade, é o que acontece hoje, é o que nós estamos vendo, estamos vivendo o tempo todo. Pessoas que pagam de missionários, jovens, queremos fazer retiros, queremos fazer encontros, mas não tem nem preparo, nem mesmo teve o seu encontro pessoal com Deus, nem mesmo o Senhor está na tua barca, e você quer que os outros adentrem na tua barca, e Deus adentre na barca das pessoas. Primeiro precisamos ter esse encontro pessoal com o Senhor, permitir uma decisão. Pedro se decide, Pedro permite que o Senhor adentre. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é assim, quando ela vem, ela nos exige um posicionamento, ela nos exige uma resposta, é sim ou não.
Você pode dar a resposta que você quiser, mas a vida nunca mais é a mesma. Só que a gente fica cavando e nunca aprofunda. E sempre está no raso, e nunca sai do anonimato. E a gente é sempre encontrista. A gente nunca é ousado para fazer alguma coisa. A gente nunca é ousado para se tornar apóstolo. E a gente vai com a nossa redinha e o nosso barquinho todo dia lá na nossa profissão, pescar os nossos peixes. Mas nós não assumimos o chamado de Deus de nos tornar pescadores de homens. E tem muita gente, muito jovem na igreja, que até hoje não assumiu de verdade o chamado, que até hoje não decidiu de verdade. E quando o Senhor diz para Pedro: faze-te ao lago e lança as redes. Meu irmão, nesse momento, nesse chamado, Pedro encontra o sentido da vida dele. Pedro ali encontra aquilo que seria a alegria da vida dele. Meus irmãos, Pedro encontra a resposta. Nós vivemos num tempo onde a depressão só cresce. 5% da população do Brasil é depressiva, 9,3% sofre de ansiedade e só cresce. O Brasil é o país da América Latina que mais tem depressivos. Pessoas que não veem sentido na vida, pessoas gananciosas, só querem saber de trabalho, dinheiro, casa própria, carro próprio, faculdade, diploma, mas nunca encontram um sentido verdadeiro na vida. Por quê? Por quê? Porque ainda não ouviu de verdade. Faze-te ao lago e lança as redes. Não encontrou o sentido da vida, porque o sentido não está nestas coisas, e nós aplicamos tempo, gastamos dinheiro nestas coisas que não vão nos dar a eternidade. Nós investimos, e temos sim, não tem problema, nós temos que investir, nós temos que fazer faculdade, nós temos que buscar sim, melhorar a nossa vida, mas não é esse o objetivo da tua vida, não foi para isso que você foi criado, o Senhor não te criou para essas coisas, e enquanto você não assumir o chamado de Deus na sua vida, você não encontrará a felicidade, porque a felicidade é o Senhor, é ter o Senhor, é fazer aquilo que você foi criado para fazer, que é salvar almas, que é dar a sua alma para Deus, quer deixar que Cristo vive em você, e ao chegar ao final da tua vida dizer como Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É esse o objetivo da sua vida, meu irmão. Sabe, às vezes a gente quer tanto uma coisa, não sei se você já quis tanto uma coisa. A dona de casa, quero comprar um sofá. Não, no dia que eu tiver esse sofá, minha sala vai ficar linda, vai ficar uma maravilha. No dia que eu tiver uma motinha, no dia que eu tiver minha CNH, no dia que eu tiver o meu diploma na faculdade, no dia que eu passar no vestibular, aí sim. E nós colocamos expectativas nisso, e sim, entenda bem o que eu estou falando, nós temos que buscar avançar nas coisas aqui, sim, nós vivemos neste mundo, nós temos que buscar melhorar e aprender mais. Mas a felicidade não está nisso. Eu já contei esse caso, de que eu morava no Santa Rita, sempre morei no Santa Rita, e trabalhava lá no final do Vila Isa. Aí, como que eu ia trabalhar todo dia? É porque depois da ponte, para mim, tudo é Vila Isa, mas eu sei que não é, né? Lá, não é não, tem muitos bairros ali. Aí, só que eu morava lá longe, aí, trabalhava lá longe. Aí eu ia todo dia de bicicletinha. Menino, pedalando, de bicicletinha, saía de lá, tomava banho lá mesmo para ir para a faculdade, com as unhas tudo, eu era auxiliar de mecânico, as unhas tudo preta de graxa. Tinha dia que pegava sol rachando, eu falava: bicho, todo dia na hora que eu acordava, eu falava assim: no dia que eu tiver uma motinha, aí você vai ver eu cortar na alta, aí vai ser bom, aí vou estar alegrão. Aí trabalhei, né? Meu pai tinha uma CGzinha 125 de kick, top, vermelhinha lá. Aí comprei do meu pai. Você sabe que comprar de pai é filé, né? Eu sei que todo mundo, gente já pegou dinheiro emprestado com a mãe, com o pai nunca pagou, eu sei, tá? E a gente
e paguei lá um pedaço da moto, peguei a motinha, menino, nossa, mas que alegria, primeiro dia ali eu fui até, pagando, parecia que eu estava na tornada, na CGzinha lá, e fui na maravilha, fiquei na alegria, foi passando o tempo, um dia choveu, eu falei assim, moto não presta não, bom mesmo é carro, né? Bom mesmo é carro, porque moto na chuva, não presta. Passou muitos anos, que isso aí demorou pra caramba para acontecer. Consegui comprar um carrinho velho, e o carrinho velho está aí, quando chove tem um carrinho velho, mas me pergunta se eu sou feliz por causa do meu carrinho velho. Ele não me traz felicidade, porque a gente coloca objetivo nas coisas do mundo, e quando eu tiver isso eu vou ser feliz, e quando eu formar, mas quando eu tiver o meu diploma, quando eu tiver um salário X, você não vai ser feliz por isso. Sabe, nós temos a nossa Calcutá lá na comunidade. O que é Calcutá? Nós temos uma devoção, Santa Teresa de Calcutá é nossa patrona, e Santa Teresa de Calcutá, ela ficava lá do convento de Loreto, e ela via a pobreza da Índia, aquela pobreza ali, e ela se incomodava e queria fazer alguma coisa, então ela adotou Calcutá, tem todo o processo, né? Deus falou com ela, chamou ela, e ela adotou a Calcutá, e ela cuidou daquela Calcutá, e nós temos uma Calcutá, e nós adotamos uma Calcutá, e nós cuidamos de lá. Um dia, nesta Calcutá, nós conhecemos um rapazinho, chamado Charles, e ele, eu não sei quantos anos que ele tinha, menininho, garotinho, só para você ter ideia, gente, no dia que a gente fazia muito isso, a gente faz mais só na palavra de Deus, a gente levava a palavra e uma cesta básica. E quando nós chegamos na casa desse garoto, e ele viu o biscoito recheado, ele pulava de alegria, porque ele ia comer biscoito recheado. E ali, um menino muito brincalhão, aí ele pegou o meu capacete, colocou meu capacete, ficou brincando lá assim, de moto lá assim, tudo. Aí eu falei com ele, ô Charles, você tem vontade de ter uma moto? Aí ele falou assim, eu tenho. Aí eu falei assim, mas você vai conseguir ter uma moto um dia? Ele disse, não, eu sou pobre. Minha mãe falou que a gente é muito pobre. Aí eu falei assim, não, mas vai ter jeito. Você vai conseguir, você vai trabalhar, você vai crescer, você vai conseguir comprar sua motinha. E falei assim, e você vai ser feliz. Aí ele falou assim, não, mas eu já sou feliz. E na verdade, minha mãe falou que a gente é pobre no dinheiro, mas a gente é muito rico. Aí ele abriu os braços assim, falou assim, nós somos ricos da graça de Deus. E saiu andando para lá, na motinha invisível dele. A alegria está em Deus. A alegria está em dar a vida para Deus. Conheço muitas pessoas ricas, empresários, gestores, que não são felizes. Conheço pessoas que faturam mais de 100 mil por mês e não são felizes. Não tem alegria, porque não tem Deus. E Pedro encontrou a verdadeira alegria. Pedro encontrou o Senhor, e aqui Pedro, ele sentiu esse chamado, pescador de homens, é isso que o Senhor tem para a minha vida, é isso, e o Senhor transformou a vida de Pedro, porque Ele permitiu, porque Pedro, ele ouviu a palavra, e prontamente ele resolveu deixar tudo, e dar tudo para Deus, ele se posicionou, ele decidiu, e foi um homem feliz, um homem apaixonado, um homem louco pelo Senhor. Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro não tinha mais barco, Pedro não tinha mais redes, mas Pedro tinha o Senhor e o que mais ele precisava. Tanto que quando os apóstolos, alguns discípulos estavam deixando o Senhor, Jesus perguntou, e vós também, vocês não vão partir? Pedro disse, a quem iremos, Senhor?
se só tu tens palavra de vida eterna? Porque Pedro conhecia. Porque Pedro teve esse encontro pessoal com Deus. E quando Pedro decidiu dar a vida dele para Deus, o Senhor transformou ele de Simão a Pedro. O Senhor foi transformando a vida daquele homem, e aquele homem viu coisas maravilhosas acontecer. Meu irmão, Pedro, ele caminhava com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era do grupo dos 3 ali, Pedro, Tiago e João, e ele viu coisas maravilhosas. Meu irmão, Pedro caminhando com o Senhor, eles entrando numa cidade, na cidade de Naim, eles viram lá uma procissão de enterro vindo, uma mãe chorando pelo filho que estava morto, e Pedro viu Jesus ressuscitar aquele menino. Pedro viu pessoas paralíticas andar, Pedro viu cegos voltarem a enxergar. Meu irmão, Pedro viu Lázaro, que já cheirava mal, voltar à vida. Pedro viu milagres acontecer, porque aquele que entrega a vida a Deus vê coisas extraordinárias acontecer na sua vida e na vida dos outros. Pedro viu coisas extraordinárias acontecer, e eu te digo mais, Pedro viu o extraordinário acontecer na casa dele, porque a casa de Pedro era o lugar onde muitas vezes o Senhor ficava em Cafarnaum. Você já viu aquela passagem bíblica onde o Senhor está ensinando dentro de uma casa, e o Senhor está ali pregando, e a casa foi enchendo de pessoas, de maneira que as pessoas ficavam do lado de fora para tentar ver e ouvir o que o Senhor ensinava. E disso veio um homem, um paralítico ali, carregado pelos amigos. Já viram essa passagem? E os amigos fazem um buraco no teto para que o paralítico tenha acesso, e o Senhor cura aquele paralítico. Isso aconteceu na casa de Pedro. O Senhor, certa vez, na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, que estava enferma. Meu irmão, aquele que dá um sim para Deus, aquele que entrega a vida para Deus, vê o Senhor entrar na sua casa. Se a tua família, se o teu pai, tua mãe, teu avô, tua esposa, se você está precisando que o Senhor entre na tua casa, e se o Senhor ainda não entrou na tua casa, é porque alguém lá ainda não deu um sim verdadeiro para Deus. É porque alguém lá ainda não se posicionou como profeta. Ei, agora eu sou pescador de homens. Porque quando você fizer isso e começar a buscar as almas e começar a lançar as redes, o Senhor vai enviar alguém para lançar as redes sobre os seus. O Senhor vai enviar alguém para falar com o teu pai que precisa, minha filha, que precisa ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai enviar alguém para falar com tua mãe, para falar com o teu irmão, a tua irmã. O Senhor vai enviar alguém, desde quando você começar a cuidar daqueles que Ele te enviar para cuidar. E Pedro se tornou este homem forte. Esse homem que muitas vezes nós vemos somente a negação de Pedro, somente a dúvida de Pedro, e nós não vemos esse homem que andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, e muitas vezes nós falamos assim, já vi pregador dizendo isso, não podemos ser como Pedro, porque Pedro duvidou e afundou. Mas eu te digo, seja como Pedro, porque ele foi o único dos apóstolos que andou sobre as águas. Nenhum outro andou sobre as águas, somente Pedro andou sobre as águas, ao encontro do Senhor. Porque ele conhecia o Mestre, ele conhecia a voz. Se é o Senhor, deixa eu ir andando até o Senhor. Porque aquele que dá a vida para Deus vê coisas extraordinárias acontecerem. E Pedro andou sobre as águas, porque ele acreditava, e ele acreditou no Senhor. E ele foi o único. E quando veio um vento forte, e Pedro começou a afundar, Pedro não se preocupou com o que os outros iam achar. Porque talvez lá atrás João poderia estar falando: o valentão está afundando. Aí ó, o para frente, o que sempre fala na frente de todo mundo está afundando. Ele não se preocupou. Meu irmão, qual era a profissão de Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Você acha que Pedro não sabia nadar, não? Pedro sabia nadar. Mas ele não começa a nadar. Ele fala: Mestre,
estou afundando. Porque Ele sabe a quem recorrer. Porque Ele sabe, Ele conhece Jesus. Mestre, me ajuda. Mestre, me tira dessa situação. Mestre, olha para mim, Senhor. E é o que muitas vezes nós não conseguimos fazer, porque a gente se decepciona com o líder da igreja, a gente se decepciona com o sacerdote, a gente se decepciona com alguma situação, e a gente quer sair da igreja, e a gente quer trocar de grupo, e a gente quer para ir para outro movimento, porque a nossa fé não está alicerçada em Jesus. Quantas vezes nós estamos nos eventos e nas coisas por causa das pessoas? Se não tivesse irmão Trovão e não tivesse Erson, metade não estaria aqui. Porque talvez você não veio aqui por causa de Jesus, você veio aqui por causa do Erson, tá? Talvez você veio aqui por causa do irmão Trovão. Mas eu quero te dizer que se tivesse pregando eu, a Ângela e qualquer outro profeta da nossa cidade, o fogo ia acontecer da mesma maneira. Mas a gente não valoriza os nossos profetas. A gente não valoriza. E a gente quer ser missionário. E a gente quer as almas, mas a gente não dá a vida para Deus. A gente não deixa Deus entrar de verdade na barca. O que o Papa Francisco fala tanto? Eu quero pastores com cheiro de ovelhas. Isso não serve somente para os sacerdotes, mas serve para todos nós. Para todos os que são chamados a ser pescadores, cheiro de ovelhas, se mistura, se envolva, se preocupar com a alma do seu irmão, se preocupar com aquele que cai, porque quando alguém cai na igreja, quando um líder cai na igreja, quando um pregador cai, o que a gente faz? A gente compartilha, a gente ri, a gente manda para o outro, a gente fala, eu sabia, nunca acreditei, a gente não chora pela dor do nosso irmão, porque a gente não aprendeu a ser igreja ainda. Porque a gente não aprendeu a fazer unidade, a gente não aprendeu a prestigiar o evento dos outros. Por isso, o avivamento não acontece em plenitude ainda. Porque a gente não se envolve, e não se envolve com as pessoas. Meus irmãos, uma moça me pediu, um dia desses já tem um tempo, me perguntou se eu conhecia alguma diarista, porque ela precisava de uma diarista para o retiro que ia ter. Aí eu perguntei, irmã, mas para que você precisa de uma diarista para o retiro? Não, porque tem que ter alguém para limpar o banheiro, tem que ter alguém para passar pano na sala, nas coisas. E eu falei, e a equipe não tem não? Não tem equipe, mas para isso não tem. Porque a gente quer ser missionário, mas a gente não quer servir. Aí você vai nos retiros, e é sempre assim, a cena é sempre essa. Às vezes falta quem lava, às vezes falta quem passa ali, passa pano, às vezes falta quem enfia lá a vassoura no vaso. Mas você vai na sala de palestra, está lá aquele tanto de jovem na frente ensinando louvor, dançando, fazendo palhaçada, mas o trabalho ninguém quer fazer. Aí você vai lá na capela, Jesus Eucarístico está sozinho lá, mas não tem. Os profetas querem estar na frente com o microfone na mão, mas os profetas não querem servir, os profetas não querem trabalhar. E eu digo para você que aquele que talvez está lá tirando sujeira do vaso, está varrendo o chão, é mais missionário do que aquele que está lá na frente com o microfone na mão, porque nós não aprendemos ainda a ser profetas. E a gente quer almas, eu quero ser missionário, mas a gente não quer dar a vida, a gente não quer começar de baixo, a gente quer começar com o microfone na mão, a gente quer começar cantando, tocando, aparecendo para os outros, mas não é assim que se evangeliza. Precisamos aprender das bases. Certa vez fui numa pastoral de rua, e ali tem a oração após a partilha, após da refeição. E o Senhor me permitiu que eu percebesse uma coisa, que o pessoal não dava as mãos para orar, na hora da oração, com os irmãos de rua. Aí eu fui
vamos dar as mãos para a gente rezar? Vamos, os irmãos de rua, vamos dar as mãos? Meus irmãos, o pessoal ficou trocando de lugar para não dar as mãos naquele que estava sujo, porque o cara estava fedendo. Agora quer me falar que é missionário? Porque os missionários que eu conheço não eram assim, porque os santos não eram assim. Os santos tinham cheiro das ovelhas. Santa Teresa de Calcutá tinha o cheiro das ovelhas. E certa vez, enquanto ela limpava a lepra ali de um doente, uma pessoa falou para ela: nem por $1 milhão eu limparia essas feridas. E ela disse: eu também não. Só por amor a Jesus se pode limpar as feridas de um doente. Nós temos muito o que aprender ainda sobre o que é ser missionário. Mas tudo vai da abertura de uma pessoa, tudo vai de dar o coração. E Pedro deu o coração dele para o Senhor, e Pedro permitiu. Meus irmãos, aquele homem que era desacreditado, aquele homem que era um pescador pacato, Pedro já tinha a sua vida ali, meus irmãos. Ele já tinha uma meia idade, ele tinha um barquinho, ele tinha rede, ele tinha uma vida estável. Pedro já não tinha muita coisa, mas o Senhor adentra na vida de Pedro e muda toda a vida de Pedro. E agora ele já não tem mais barco, ele já não tem mais redes. Agora a vida de Pedro mudou, ele se tornou pescador de homens, porque ele mudou radicalmente a sua vida, a sua história e a sua mentalidade. Porque Pedro permitiu de verdade, Pedro se decidiu pelo Senhor, Pedro se decidiu pelas almas, Pedro tomou uma decisão verdadeira. E nós precisamos nos posicionar e tomar uma decisão, porque os santos eram assim. E nós achamos Santa Teresinha linda, e nós achamos Santa Teresa d'Ávila linda, São Padre Pio maravilhoso, porque ele bilocava. Mas o Senhor está chamando os santos agora dessa nova geração. O Senhor está chamando os santos leigos, porque a igreja está cheia de santo religioso, cheia de santo sacerdote, e continuarão tendo. Mas está na hora dos santos leigos, está na hora dos santos pais de família, está na hora das mães se tornarem santos, está na hora dos jovens se tornarem santos. O Senhor quer levantar nós como santos dessa geração, porque o Senhor sempre levantou os santos como resposta para o povo. Quando o Carmelo estava dividido, quando o Carmelo estava ali cheio de soberba, as irmãs, elas buscavam riquezas, o Senhor levantou Santa Teresa d'Ávila, que com sua humildade, ela transformou o Carmelo. Quando o mundo estava perdido ali, e a igreja estava muito em busca das riquezas, o Senhor levantou São Francisco de Assis, que com a sua pobreza transformou a igreja. Nós estamos num tempo onde as famílias são destruídas, nós estamos num tempo onde querem enfiar na nossa goela abaixo a ideologia de gênero, e o Senhor quer levantar você como um profeta, como um santo desses novos tempos. O Senhor quer levantar você, pai de família, você jovem, você mãe. O Senhor quer levantar você, porque a doença deste tempo é a falta de posicionamento dos leigos, é a falta de um homem casado, uma mulher casada, um celibatário dizer: é possível ser santo. Meus irmãos, nós vemos, recebe então, irmão, nós vemos falta posicionamento. Eu sonho com um dia onde eu vou ver um homossexual, uma pessoa que tem desejo pela pessoa do mesmo sexo, pegar um microfone e dizer: eu sou católico, eu sinto atração por outro homem, por outra mulher, e eu estou aqui para dizer que é possível viver a castidade, estou aqui para dizer que é possível ser santo, porque o catecismo nos diz isso. Mas não tem ninguém para fazer isso, não tem nenhum santo para fazer isso. Posicionamento. Você precisa se posicionar. Meus irmãos, a nossa igreja é desacreditada, os jovens não são ousados. Nós fazemos uma noite com Maria nas praças, nós vamos nas praças dos bairros, e ali fazemos uma noite de espiritualidade mariana. Se você quiser que nós vamos à praça do seu bairro com você, nós vamos. E nós estávamos na Praça da Ilha, e ali as pessoas passavam e ficavam olhando, e as pessoas não acreditavam que nós éramos católicos.
Só depois que vê a imagem de Nossa Senhora, porque católico não faz essas coisas. Porque católico não anda com a Bíblia. Porque católico não tem coragem de pregar nos hospitais, não tem coragem de pregar nas praças. Porque nós temos fama de povo morto. Porque nós temos fama de apóstatas. Nós temos fama de frouxos. E é o que o Papa Francisco nos pede. Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. Ousemos um pouco mais no tomar iniciativa. Você precisa tomar iniciativa. Você precisa se posicionar e fazer alguma coisa. Veja só o que está acontecendo. Santa Teresa d'Ávila falava assim: daria 1000 vidas para salvar uma alma. Em outro momento ela diz assim: aceitaria ficar no purgatório até o juízo final para a salvação de uma alma. Disposição para fazer as coisas, disposição para dar a vida pelo Senhor, disposição dar a cara a tapa. Participei muito tempo lá do grupo de oração Querigma, grupo de oração universitário. E sabe o que me doía? É porque lá estava cheio de carismático, cheio de pregador, cheio de ministro, mas que na hora do grupo de oração não tinha coragem de ir. Se juntasse todos os católicos daquele lugar, não tinha local para fazer o grupo de oração universitário. Mas eles são católicos dentro da igreja. É missionário com o microfone na mão. Sabe, é dentro de retiro, é de Deus. Mas na faculdade não tem coragem de ser. Mas em casa não tem coragem de ser. Na escola não tem. Falta posicionamento. Falta você assumir de uma vez por todas que você não é pescador de peixes, você é pescador de homens, e transformar a tua profissão em evangelho vivo. Nem todo mundo é chamado a dar a vida em si, a ser comunidade de vida, a ser religioso. Não. No teu meio você é chamado a ser santo. Você é chamado a ser santa e ter ousadia de fazer alguma coisa para mudar a realidade do lugar onde você está. O grupo de oração Querigma mesmo, quando eu entrei na faculdade é um lugar que, se você não tem preparo, eu te digo, fica sem diploma, mas não vai, porque muita gente vai e se perde. E eu cheguei ali, e festa, e mulher bonita para todo lado, bonita e fácil, uma dificuldade. E eu labutando, não tem jeito, eu tenho que ficar firme, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sou profeta, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso, senão esse lugar vai me engolir. Vai me engolir. A não ser que eu engula ele primeiro. Se eu continuar do jeito que estou, esta faculdade vai me mudar. Mas eu posso fazer alguma coisa para mudar esta faculdade. Em oração, o Senhor despertava esse desejo no meu coração. E aí eu conheci o rapaz que era o coordenador na época do grupo de oração das Universidades Renovadas. Se eu não me engano era Thaleson, o nome dele. E ele, não sei como, chegou até mim e me fez a proposta. Falei, é isso que eu precisava. E ali iniciei o grupo de oração universitário. No primeiro dia, eu chamei uma menina para tocar o violão. Eu ia pregar a palavra. Sabe quantas pessoas que deu? A menina que eu chamei para tocar o violão. Preguei para ela, ela cantou para mim, eu rezei para ela. Foi maravilhoso. Mas houve tempos que nós tivemos mais de 100 pessoas. Dali saiu vocações, dali saiu pessoas que se conheceram e começaram a namorar. Porque eu que não sou nada, através do meu sim, pessoas foram impactadas. Por causa do meu posicionamento, pela graça de Deus, você precisa se posicionar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se tornar um líder. E é o que eu falo sempre com os meninos da comunidade. Todo vocacional eu falo isso. Que é o chamado da comunidade, mas é o chamado de todos.
Você é chamado a ser um líder de caravana. E é por isso que nós temos esta camisa, Vou para o Céu de Caravana. Porque, meus irmãos, nós queremos, e o nosso objetivo, o objetivo da nossa vida enquanto comunidade, e deve ser também o seu objetivo na sua vocação, eu já imagino como vai ser. Ah, meu Deus, o dia que eu morrer, vai acontecer isso. Eu vou chegar no céu, sim, vou chegar de carro, né? Vou parar o meu carro, vou estar na frente, assim, e vai aparecer Nossa Senhora. Imagina, no meu vai ser Nossa Senhora de Fátima. Quem vai ser o seu? Aparecida? Essa aí mesmo, a sua. Vai estar lá ela. Aí eu já vou, não vou nem falar muito, senão eu vou me emocionar, eu tenho que acabar a pregação. Aí eu vou abraçar Nossa Senhora, que cheirão de rosa maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, Nossa Senhora linda com as vestes brancas dela. Aí eu vou ver meus santos de devoção. Vai vir lá São Pedro, Santa Teresa de Calcutá, toda velhinha lá, né? Corcundinha, que ela era assim. Vai, meu filho, você cuidou bem lá da Calcutá. João Paulo II. Quem que vai vir no seu? Padre Pio? Quem? Santa Terezinha? Santa Teresa d'Ávila? Quem? Imagina, santo lá. Aí sei lá, São Francisco lá, pobrão, né? Todo exalando santidade. E aquela coisa toda. E aí, depois das preliminares, estará ele, Jesus. Aí vai abrir aquela portona, né? Aquela luz assim, eu vou falar, Nossa Senhora, que luz é essa? E virá Jesus. E ali teremos todos os nossos cumprimentos, lágrimas, catarros, coisa maravilhosa. Vou me emocionar muito. E o Senhor vai dizer, vai me perguntar: o que você trouxe para mim? E aí, eu vou olhar para trás. Sabe o que estará? Um monte de ônibus cheio de almas para Deus. Sabe quem estará nesses ônibus? Os meus amigos, o meu pai, a minha mãe. As pessoas que de uma maneira ou outra um dia foram impactadas por aquilo que eu deixei Deus fazer na minha vida. E Dom Bosco, num sonho, ele viu isso acontecer. E ele diz que todos nós no céu veremos aqueles que nós ajudamos a salvar. Quem você vai apresentar para o Senhor? Quem estará na tua caravana? Fica de pé um minuto. Fecha os teus olhos, mantenha no clima de oração.